Bom dia, pessoal. Nas últimas aulas nós conversamos a respeito da dilatação, né? A gente viu que dilatação é o aumento ou a diminuição nas dimensões de um material quando ele sofre um aquecimento ou um resfriamento. A gente viu lá que nós separamos, na verdade, didaticamente a dilatação em três tipos: a dilatação linear, superficial e a volumétrica. Eu digo didaticamente porque a gente sabe que a dilatação ela é sempre no volume, tá? Mas para a gente poder entender melhor, né, em algumas situações a gente pode separar por conta da dilatação ocorrer mais em uma dimensão do que em outra. Ou então porque a dilatação ela vai ser inferior, né, ela vai ser muito pequena e não interessa, na verdade, naquela dimensão que a gente está estudando. O exemplo da ponte, né, ela vai ser uma dilatação superficial, só que a direção que interessa é só a do comprimento da ponte. Então, por isso a gente trata como linear. A gente pode separar, estudar separadamente as dimensões, né? Então, assim a gente consegue fazer um estudo mais objetivo. Aqui a gente vai falar agora, continuar falando sobre dilatação volumétrica, né? Agora falando sobre dilatação térmica dos líquidos. Esse tópico é importante porque a gente viu lá que esse termo gama, né, ele pode ser escrito, quando a gente está falando de sólidos, ele pode ser escrito como 3 vezes a dilatação linear do material, né? A gente viu lá que o beta é igual a 3 alfa, né? E que a gente viu lá, deixa eu botar aqui para vocês, que a gente tinha o alfa, que era a dilatação superficial, linear, estava associado ao comprimento do material. A gente viu lá o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, que a gente poderia escrever esse beta como sendo igual a 2 vezes o alfa. Como 2 vezes o nosso alfa. E a gente viu depois o gama, que é o coeficiente de dilatação o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, que seria igual ao nosso 3 alfa, né? Isso para sólidos. Isso para os sólidos. Quando a gente está falando de líquidos, essa relação, como eu coloquei aqui, ó, para os líquidos, gama não vai ser igual a 3 alfa. Gama vai ser o coeficiente de dilatação volumétrica única e simplesmente, tá? E aí a gente tem uma diferença entre o gama para sólidos. Então existe aí uma diferença entre gama para sólidos gama dos sólidos vai ser diferente do gama para os líquidos. Gama para os líquidos, tá? Existe essa diferença. O gama dos sólidos, na verdade, ele vai ser sempre, o coeficiente de dilatação de qualquer sólido vai ser sempre menor do que o gama de qualquer líquido, tá?
Então, quando você tiver uma dilatação, o líquido, uma dilatação em conjunto, né? Você tem um recipiente com o líquido dentro. O quanto o líquido vai dilatar vai ser sempre mais do que o sólido vai dilatar, tá? Então, por isso o gama dos sólidos é sempre menor que o gama dos líquidos, tá? Então, essa informação aqui é importante porque a gente vai estudar. Quando eu tiver um recipiente totalmente preenchido por um líquido e ele só for sofrer uma dilatação, o líquido vai sempre derramar, tá? Por conta dessa diferença, existe o que a gente chama de dilatação aparente, que é a diferença entre a dilatação do líquido e a dilatação do sólido. A gente chama de dilatação aparente do líquido, tá? Que é justamente a diferença. Vou apresentar isso aqui para vocês no livro. Aqui, ó, relação entre os coeficientes, né? O coeficiente de dilatação aparente do líquido é igual ao coeficiente de dilatação do sólido, que contém ele, menos o coeficiente de dilatação do líquido propriamente, tá? A diferença entre o coeficiente de dilatação real é a informação que está aqui destacada nesse retângulo para vocês. Então, a dilatação aparente vai ser esse cara, que é o coeficiente de dilatação aparente, vezes o volume inicial do líquido, vezes o delta θ. Então, quando vocês ouvirem falar em dilatação aparente do líquido, né, vocês já sabem que ele está falando justamente disso aqui, tá? Aí o ΔV, que seria o real do líquido, é o ΔV aparente, mais o ΔV do fluido, tá? Essas relações a gente vai usar muito pouco, né? Mas vocês vão precisar, isso pode surgir para vocês dentro de uma outra atividade que vocês precisem fazer, com vestibular, qualquer outra coisa que vocês venham a fazer, tá? Isso pode ser cobrado de vocês no Enem. Então, recapitulando, a gente tem a dilatação, coeficiente de dilatação volumétrica dos líquidos e dos sólidos. A dilatação, o coeficiente de dilatação dos líquidos é sempre maior do que o dos sólidos, né? Então, o do sólido é menor que o do líquido, como consequência. Para os líquidos não vale a gama, sempre diferente do 3-alfa, então essa relação que vale para os sólidos não vale para os líquidos. E a gente falou da dilatação aparente, né? Então, a dilatação aparente do líquido vai ser igual ao coeficiente de dilatação aparente vezes o volume inicial vezes delta θ, a relação que a gente já tinha visto antes, mas é igualzinha a relação, né, para calcular a variação no volume de um material. E o coeficiente de dilatação aparente vai ser igual ao coeficiente de dilatação do líquido, do sólido, que contém ele, menos o coeficiente de dilatação dele, né, do líquido que está lá no recipiente. A gente usa muito isso quando a gente tem materiais aquecidos, líquidos aquecidos dentro de recipientes sólidos, tá? Aí aqui tem alguns exemplos resolvidos, vocês podem olhar com mais calma. A gente vai responder um exemplo agora, que é esse P36 aqui, né? Então ele diz assim: um certo frasco de vidro está completamente cheio, né, com 50 centímetros cúbicos de mercúrio.